Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Este é mais um vídeo de mais um estudo da sequência que nós já começamos sobre Mateus 24. Estaremos dando sequência então neste estudo. Convidamos os irmãos que nos assistem a dar pausa no vídeo e cada um faça a sua oração para que possamos introduzir então neste tema de hoje. Nos primeiros estudos, nós já vimos as duas primeiras partes. A primeira ali falando sobre, dando uma estruturação sobre Mateus 24, colocando uma estrutura sobre Mateus 24, sendo do verso 6 ao 8, o princípio das dores. Nós vimos que depois disso ocorre a abominação da desolação, do 15 ao 20, e então depois vem a perseguição e a pregação do verso 9 até o 14. Depois a grande tribulação, 21, 22, também 29, e depois a volta de Jesus. No nosso último estudo, nós vimos sobre a abominação da desolação, que vai ser justamente a prova que vai separar o verdadeiro cristão do falso cristão. A prova que vai vir sobre o mundo. Uma prova que vai abranger o mundo inteiro. E hoje nós já estamos vendo um mundo que caminha a passos largos nessa direção. Vivemos num mundo onde a liberdade ela é cada vez mais extinguida, onde cada vez mais se impõe de cima para baixo os desejos de um governo que jaz no maligno. E em breve os cristãos sofrerão. Somente o que for realmente forjado por Deus subsistirá nesse momento de prova. E hoje é o dia de preparação. Hoje estaremos estudando sobre a perseguição e nós vamos ver claramente quem será o perseguido e quem será o perseguidor. Hoje nós estamos escolhendo nosso destino. Portanto, que possamos nos atentar e nos preparar para que não venhamos ser joio no momento da ceifa. Dessa forma, estaremos lendo do verso 9 até o 14. Diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. E então chegará os últimos momentos da história da Terra. Então chegará o fim da Terra. Mas antes de chegar ao fim, as últimas coisas a acontecer serão bem angustiosos. Esses últimos eventos serão bem angustiosos para os cristãos. No verso 9 ele fala que vão nos entregar para nós sermos atormentados. Durante a Idade Média, muitos martírios ocorreram, cruéis martírios, e novamente isso vai acontecer. Na Idade Média, aqueles que não se sujeitavam à autoridade eclesiástica que se unia com os reis, esses eram atormentados. E novamente isso vai acontecer. Novamente isso vai acontecer. Então, os cristãos devem pensar se hoje em dia nós não aguentamos nada, nenhum tipo de perseguição, não aguentamos um irmão falar qualquer coisa para nós. E neste momento em que seremos atormentados, será que negaremos a fé? Bom, hoje nós estamos mostrando o que seremos lá. A Bíblia diz, Jesus nos diz
que nós seríamos mortos, assassinados e odiados por todas as nações. Será que nós conseguimos entender tudo o que temos visto até aqui? Nós primeiro vimos que haverá guerras mundiais novamente, que causarão fome, pestes e um cenário terrível no mundo. E logo após isso, vem então a abominação da desolação, de que, como nós vimos no estudo anterior, será um decreto, uma lei que será imposta a todo o globo, todo o mundo, todo o planeta Terra, obrigando a descumprir a lei de Deus. E depois disso, aqueles que descumprirem esse decreto, o que a Bíblia diz? Que serão odiados e perseguidos por todas as nações, porque preferirão seguir o correto. Interessante que Lucas 21, que é um paralelo de Mateus 24, ele diz: e sereis traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Lucas 21, 16. Verso 17 repete: e sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Será que nós conseguimos imaginar um cenário assim? Nós não seremos odiados por aquelas pessoas que nós não conhecemos. Seremos odiados pelos nossos pais. Os nossos próprios pais ficaram contra nós. E, bom, talvez alguns anos atrás fosse difícil de imaginar isso, mas já não é mais. Principalmente depois que nós vimos ocorrer na pandemia. Pessoas contra pessoas, isso é muito fácil. Por quê? Porque as pessoas vão ficar contra os servos de Cristo, contra aqueles que escolhem obedecer a Cristo, obedecer a Deus. Por quê? Porque verão esses como uma ameaça. Assim como na época de Jesus, Jesus foi visto como uma ameaça. E por isso os fariseus, eles queriam tanto matá-lo. E por isso eles seduziram as multidões a matá-lo. Assim ocorrerá novamente. As igrejas apostatadas, elas incitarão as multidões a matar os servos de Deus, com o argumento de que são servos de Deus que estarão causando todos os desastres que o pecado causa. A Bíblia revela que a causa das calamidades que ocorrem no mundo, a causa das maldições, a causa das tristezas, da dificuldade, da doença, é o pecado. É isso que faz com que o mundo se torne cada vez pior. É o pecado. É o pecado que crucificou Jesus Cristo, nosso Salvador. É o pecado que traz tristeza às pessoas. E quando o mundo, então, abraçar o pecado na forma de uma lei global, que imporá a desobediência à lei de Deus, então o mundo sofrerá maldição, o qual ainda não viu. Essa é a causa dos sofrimentos que ainda vão acontecer. Seguindo aqui Mateus 24. No verso 10, Jesus diz assim: e então muitos se ofenderão. Outras versões dizem escandalizarão. E trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus está falando aqui de traições, de ódio, de pessoas entregando pessoas. E é muito interessante a palavra aqui que é usada. Jesus diz: e então muitos se ofenderão ou escandalizarão. E o que acontecerá com esses que se ofenderem? Trairão uns aos outros. Então, Jesus está falando aqui que quem é que vai trair? É aquele que se ofender. É aquele que se escandalizar. Enquanto o povo de Deus está sendo perseguido por causa do nome de Cristo, por causa da sua obediência à lei de Deus, haverá um povo que vai estar se escandalizando. E o que seriam essas pessoas que se escandalizam, que se ofendem?
Bom, essas pessoas são as que traem. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 4, falando sobre esse grupo de pessoas. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 16, a parábola do semeador. Diz assim: E da mesma forma são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Então, olha só quem que Jesus está dizendo que são esses que se escandalizam. E esses que se escandalizam são esses os que traem. Os que se escandalizam são aqueles que até receberam a palavra, receberam a mensagem, mas não foram transformadas pela mensagem, não criaram raízes em si mesmas, são frágeis, não têm fé profunda e perseverante, não têm perseverança. Seus frutos não são frutos para a honra e glória de Deus. Infelizmente, essas pessoas, embora tenham vivido com os servos de Deus, eles não foram transformados juntamente com os servos de Deus. Infelizmente, serão pessoas que aceitaram a palavra com alegria. Aceitaram com alegria. Viveram junto com os servos de Deus. Mas não foram edificados em Jesus Cristo. Não foram transformados pela verdade que pregam. Quantos, infelizmente, estarão nesse meio? Eles não criam raízes em si mesmos. E por isso, quando chega a perseguição, quando chega a tempestade, quando chega a abominação da desolação, eles imediatamente, diz a palavra, se escandalizam. Imediatamente abandonam as suas fileiras na igreja de Deus. Imediatamente deixam os servos de Deus para fazerem o quê? Mateus 24:10. Trair os seus antigos irmãos. Trair aqueles que uma vez congregaram juntos. Essa é a terrível condição desses que se escandalizam. São relacionados com uma semente que caiu no pedregal. Esses são que na parábola das virgens são as virgens loucas. Eles traem seus irmãos. Essa mesma palavra sobre escandalizar também é encontrada em João, no capítulo 16, verso 1 e 2. Jesus diz: Estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais, para que não vos escandalizeis. Ele está dizendo aqui aos discípulos. E o que ele diz? Por que ele diz isso? Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Julgará estar prestando um serviço a Deus. Aqueles que se escandalizarem, eles vão trair os seus irmãos. Inclusive vão julgar estar prestando um serviço a Deus. Agora, isso nos faz pensar dentro do cenário que em breve nós veremos se cumprir. A que ponto chegarão tais pessoas? A que ponto da falta do conhecimento do Deus verdadeiro chegarão essas pessoas? Infelizmente, elas vão estar cegadas pelo pecado. Infelizmente, elas vão estar cegadas pelos enganos de Satanás. E é justamente o que Jesus disse que iria estar acontecendo nestes últimos eventos. No verso 11 de Mateus 24, ele diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a história se repete, irmãos. Assim como na época de Jesus.
Os líderes religiosos, eles estavam cegados pelo pecado e estimularam as multidões a matar a Jesus. Estimularam as multidões a matar Estevão e a depois perseguir cada um dos apóstolos, matando um de cada vez. Cada um dos seguidores de Cristo, matando e matando, perseguindo, odiando e traindo e acreditando ainda que estavam fazendo um serviço a Deus. Mas que cegueira do conhecimento de quem é Deus. Um Deus de amor que manda que não assassinarás. A causa disso está descrita por Paulo na sua carta a Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então é isso que acontecerá. Esses que não se firmaram na rocha, que não se firmaram na verdade enquanto havia tempo. Infelizmente, nos últimos momentos da Terra, eles vão acabar dando ouvido a demônios, a espíritos enganadores, porque não vão ter fé suficiente na palavra de Deus para acreditar na palavra de Deus, pois a Bíblia está aqui dizendo que espíritos enganadores e os próprios demônios virão e ensinarão doutrinas de Satanás. Somente aquele que está firmado na palavra de Deus, esse subsistirá. Somente aquele que permitiu ser transformado pela palavra de Deus é que vai conseguir ficar diante de tais eventos. Qual é a característica dessas pessoas? Desses que hoje são os nossos irmãos. Desses que hoje são como a semente que cai no pedregal, que aceitam a palavra com alegria, mas que trairão seus irmãos. Bom, Paulo também fala sobre isso em Tessalonicenses. Tessalonicenses 2, verso 10, falando sobre os falsos cristos e falsos profetas, inclusive aqui especificamente do falso Cristo, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Essa atuação de Satanás, ela será muito intensa. Além de homens dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, estarão fazendo sinais, milagres, prodígios para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Então, no verso 10, Paulo vai dar a característica dessas pessoas que vão ser seduzidas pelos demônios, pelos falsos profetas. São inclusive as mesmas, que vão se escandalizar. Olha só. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Qual é a característica dos que perecem? As pessoas que serão enganadas? Porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Então, irmãos, Deus ele tem uma verdade recheada de amor, uma verdade que transforma, uma verdade que liberta. E aqueles que não recebem essa verdade e o amor que é contido nessa mensagem, nessa verdade, infelizmente não são transformados. E, sendo assim, eles acabam sendo atraídos para todo engano de injustiça. E é simples nós pensarmos. O Espírito Santo acompanha essa verdade. O Espírito Santo, ele é luz. E se as pessoas não estiverem com a luz do Espírito Santo, infelizmente, andarão nas trevas do erro, andarão nas trevas do engano, no engano da injustiça. Olha aqui o que o verso 11 diz. E por isso,
A minha versão diz: Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. É interessante aqui nós entendermos algo. Na língua hebraica, algumas frases e textos que dão sentido de Deus estar fazendo algo. Na verdade, Deus está permitindo algo. E a mesma situação se aplica aqui. O verso está querendo dizer que Deus ele vai permitir que seja enviado sobre essas pessoas forte ilusão para que creiam em uma mentira. Na mentira de Satanás nos últimos dias. Por quê? Infelizmente, não receberam o amor da verdade. E por isso, não puderam ser salvos do engano, salvos por Jesus Cristo. E o verso 12 confirma essas características. Para que sejam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, a verdade que hoje Jesus nos apresenta, a verdade que nos liberta do pecado, ela faz com que o nosso eu e a nossa carne tenha que morrer. Essa é a verdade de Jesus. É uma verdade que purifica, sabendo que o homem tem dentro de si a natureza carnal e a espiritual. A verdade de Deus é uma verdade que faz com que a natureza carnal ela seja destruída e reine a natureza espiritual. Mas aqueles que têm prazer na injustiça, esses não vêm para a verdade. Assim como diz João 3, verso 20, Jesus diz: todo aquele que faz o mal odeia a luz. As pessoas que não querem deixar os seus pecados, as pessoas que não querem ir para a luz, é porque elas fazem o que é mal e não querem deixar o que é mal. Então Jesus diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que seus atos não sejam reprovados. Assim será também. Não virão para a luz para que não sejam reprovados. Pelo contrário, o que eles vão fazer? Eles vão aceitar a mentira. Eles vão aceitar o lado de Satanás. E é por isso que Deus vai permitir que venha sobre eles forte ilusão. É por isso que eles vão matar os seus próprios irmãos, acreditando que estão prestando um serviço a Deus. Porque estarão totalmente iludidos e cegados pela iniquidade e pelo pecado. Esta é uma mensagem de advertência, que nos despertemos de nossa letargia e busquemos o espírito de vida, pois estes, como diz Paulo, são os que perecem, e nós não podemos ser estes. Voltando a Mateus 24, é justamente por causa disso que Jesus disse, o verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade já está rolando solta no mundo hoje, mas vai piorar cada vez mais, principalmente dentro do contexto o qual estamos falando. Vai piorar tanto que o amor ele vai se esfriar. O amor de irmão para com irmão vai se esfriar. De pai para filho, como nós vemos em Lucas, vai se esfriar. O amor de forma geral se esfriará. E veremos as mais abjetas iniquidades. Mas Jesus, ele dá aqui uma promessa. O servo fiel que permanecer crendo, ele diz no verso 13, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então, aqui Jesus ele dá uma característica daqueles que serão salvos. É a perseverança. É justamente o que nós vemos em Apocalipse 14, verso 12. Perseverança ou paciência. Aqueles que perseverarem, mesmo sobre as mais fortes pressões, perseguições e tormentos, esses serão salvos. Esses estarão trilhando o mesmo caminho que o Mestre. Por que essa perseguição? Nesse cenário, todas essas coisas, a porta da graça ela ainda vai estar aberta, porque Jesus, ele tem filhos, ele tem ovelhas, como ele próprio diz em João 10,
de outros apriscos. E essas, nesse momento de perseguição, elas ouvirão a voz do pastor e se ajuntarão todas num só rebanho. Por isso, no verso 14 ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. O evangelho do reino, o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro que abomina o pecado e que exalta a lei de Deus e faz com que o homem se torne cumpridor da lei de Deus. Este evangelho ele vai ser pregado no mundo. Em meio à perseguição, sim. Inclusive o testemunho que está falando aqui. Alguém pode se perguntar como é o testemunho. Esse testemunho descrito em Mateus 24:14. Como será este testemunho? Bom, os outros evangelhos eles vão responder. Em Marcos 13 diz, Marcos 13, verso 9: fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos e nas sinagogas sereis açoitados e sereis levados perante os governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. Então, como vai ser um testemunho? Vai ser um testemunho em meio à perseguição. Vai ser um testemunho em meio a tormento, açoites, traição. E assim, é assim que o evangelho vai ser pregado, como diz o verso 10 de Marcos 13. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Então este é o testemunho que nós vamos ter que dar. É assim que o evangelho do reino, ele vai ir iluminar o mundo inteiro. Quando as pessoas das mais distintas etnias e nacionalidades verem cristãos que não têm culpa verdadeira, sendo perseguidos, sendo açoitados porque obedecem e servem ao Deus verdadeiro, então o evangelho ele vai atingir os pontos mais longínquos. Assim será pregado o evangelho. Assim terminará a obra de Deus através do testemunho de perseguição. Assim como foi na época de Jesus. Também foi assim. E o que vai estar acontecendo neste momento? O verso 11 de Marcos 13 nos diz: mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Amém. Então, neste momento tão tenso para os servos de Deus, eles vão ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. Ao ponto de Jesus dizer que não vão ser eles que vão dar o testemunho perante reis e governantes, mas o próprio Espírito Santo vai agir por intermédio dessas pessoas. Nós vemos aqui que vai ter caído, então, o Espírito Santo sobre os servos de Deus. É desta forma que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. É somente desta forma que o Evangelho ele vai ser disseminado e todas as pessoas conhecerão e decidirão pelo verdadeiro Deus ou o falso Deus. Em Lucas, no verso 14 e 15, Jesus também diz: decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. Acontecerá conosco assim como acontecia com Jesus. Ninguém podia responder a Jesus, e ele nos dará a sua sabedoria na pessoa do Espírito Santo. Seremos cheios e fartos do Espírito Santo. E assim, somente assim, com o poder do Espírito Santo, seremos preenchidos e poderemos terminar a obra. Quando o divino se unir com o humano, então nada mais atrapalhará a obra de Deus. Bom, como diz Mateus 24:14, depois então que o Evangelho chegar às mais distantes partes do mundo,
e todas as nações entenderem o evangelho do reino, que é o evangelho que transforma, que perdoa, que inocenta, mas que purifica o pecador, então virá o fim. Que fim? Fim do tempo da graça. Fim das misericórdias de Deus sobre a terra. Cada um terá decidido por si, através da grande prova, através da abominação da desolação no lugar santo. Através disso, cada um vai decidir, ou sábado ou domingo. Aceitando o sábado, estarão aceitando a Deus. Aceitando o domingo, estarão aceitando a imagem da besta, a própria besta e Satanás. Então, ficará claro para todo mundo. Isso não vai ser colocado no mundo de forma sorrateira. Não será colocado de forma invisível, mas clara e distinta, para que todos se decidam. E depois que todos decidirem, então a porta da graça se fechará. Então, realmente, vem o fim. Bom, o que acontecerá então durante este fim do tempo do fim, durante este fim da graça, nós estaremos vendo no próximo estudo. Mas o que nos importa saber hoje é que hoje é o dia de preparo, hoje estamos decidindo o que seremos. E somente aqueles que estão se revestindo do Espírito Santo hoje, buscando se aperfeiçoar, buscando crescer na fé e no conhecimento de Deus, esses vão estar equipados para o tempo do fim. Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que sejais fortalecidos pela fé, com o Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo é tudo que precisamos. Nossa vida hoje precisa estar cada vez mais repleta do Espírito Santo, para no momento em que chegar estes últimos momentos, nós não venhamos desfalecer, nós não venhamos abandonar as fileiras de Deus. Portanto, o conselho que Deus nos dá hoje é o que está descrito em Joel, no capítulo 2. Isso é o que nós já precisamos fazer hoje. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam os seios. Sai o noivo de sua câmara e a noiva do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, coloquemos os joelhos perante a cama, perante o nosso altar, dentro de casa, e clamemos pelas misericórdias de Deus, clamemos pela justiça de Deus, que ela se cumpra na nossa vida. Cristo, Ele pode nos dar a sua justiça, que é o que é necessário para entrarmos no céu hoje, se nós crermos. Que possamos resistir e suportar todas as adversidades hoje, sermos fortalecidos, nos prepararmos, revestirmos da palavra de Deus e de toda a armadura que Deus nos proporciona. Porque são momentos solenes, irmãos. Que venhamos orar mais, jejuar mais, fazer o que for necessário. Que possamos despertar da sonolência espiritual e sermos fortalecidos com o Espírito Santo. Pedimos aos irmãos que compartilhem este vídeo e
possamos orar por nós, pela Igreja de Deus, estamos fortalecendo cada dia, não nos envolvendo com as coisas deste mundo a tal ponto que venhamos nos embaraçar com estas coisas e nos esquecer das coisas espirituais e celestes. Este é o nosso desejo e o desejo de Deus, meus irmãos. Que fiquem todos na paz e na graça de Jesus.